Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Hoje um tema importantíssimo, porque já que nós falamos que Deus nos salvou e que esta salvação veio a nós através de meios eficazes e que além desses meios eficazes, por isso você reza também, porque Deus atualiza a graça dele sobre nós. Opa, peraí, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da graça de Deus. Então, esta aula não funciona só para você entender o sacramento, funciona para você entender como é que Deus age. É lógico que isso é uma forma pedagógica, mas vai ficar claro para você porque quando Jesus fala assim, o Espírito sopra onde quer, então de repente alguém sabe-se lá da onde diz alguma palavra sábia e não sabe nem de onde disse. As pessoas por mais pecado ou por mais afastadas que podem estar de Deus ou podem se declarar completamente anti-Deus, ainda possuem dentro delas algum bem, querem o bem de alguém que elas amam. Então ainda é possível haver amor dentro delas, é a graça de Deus que age, sabia? Porque o que é isto que está agindo? A graça de Deus. O que é graça de Deus? É um dom interior, sobrenatural, que nós recebemos sem merecimento algum, não tem mérito. Deus mandou, pronto, você acorda de manhã vivo, as pessoas estão vivas, estão com a saúde ou estão enfrentando alguma coisa, estão vivas, então não tem nenhum merecimento da nossa parte, é só merecimento dos méritos, O único que tem méritos aí são Jesus Cristo, em ordem para a vida eterna. Tudo isso aí é de Jesus. Porque o mundo é dele, foi criado por ele e para ele. Ele é a sabedoria encarnada, está lá desde o princípio junto com Deus. E é Deus. João, aí nós temos o livro de sabedoria, nós temos Gênesis, é tudo junto ali. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá desde a origem. Tudo foi criado por ele e para ele, para a sua glória. E como é que a gente de modo pedagógico divide essa graça de Deus? Se percebe que há uma graça de Deus que age em nós apenas se nós agirmos. E existe uma graça que age em nós mesmo que nós não façamos nada. Quando eu falo desse dia a dia, de que Deus faz por toda a humanidade, fala com os 8 bilhões de seres humanos, que sustenta toda a criação, que faz com que a ordem dos seres, dos planetas, a coisa não entre numa desordem total, ele mantém toda a ordem, todo o equilíbrio, é o que nós chamamos de graça atual. É lógico, essa graça atual vai voltar. Eu já vou falar uma outra coisa que essa graça atual faz depois que você se converte. Aí ela tem uma outra função. Ou para te converter, ela tem uma função. Ela tem sempre a função. Por quê? Porque Deus fala diariamente com todos os seres humanos. Então o que Deus quer? Deus quer que todos os homens se unam a Ele. Porque Deus quer amar. E, obviamente, quem ama com o amado quer estar. Então, quer ser amado. Quer estar ali. Só que não é um amor possuidor, é um amor livre. É um amor que livremente ele se dá e livremente ele quer que a pessoa aceite e esteja com ele. Por isto que nós entendemos essa graça, ao qual, sem mérito nenhum, Deus nos amou e veio até nós. Ele está vindo até nós. E aí ela se divide de duas maneiras, A graça atual, que é essa que eu estou explicando, e a graça santificante. Nós vamos voltar já na graça atual, mas vamos falar da graça santificante. O que é a graça santificante, Leandro? Ela também tem um outro nome, ela pode se chamar graça habitual, porque ela depende de hábito. Hábito é o quê? Uma ação. Então, uma ação é só uma ação. Uma ação cumprida muitas vezes se torna um hábito. No caso, não vai ser um hábito qualquer, vai ser um bom hábito. Então podemos dizer que ela é uma virtude, é um ato virtuoso, quer dizer, um hábito constante e bom que leva para o sumo bem. Acho que assim fica bem explicado. Tem duas graças santificantes, duas espécies de graça. A graça primeira e a graça segunda. Nossa,
Graça primeira e segunda. É isso mesmo. A primeira é aquela que o homem passa do estado de pecado mortal para o estado de justiça, né? De amizade com Deus. Para nós é muito difícil entender isso, né? Porque as pessoas ficam em pecado, ou as pessoas fazem as coisas mais absurdas por aí elas declaram amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Você ainda declara porque há alguma ação atual do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas se você já não tivesse o corpo, porque o corpo ainda reage, mas se fosse só a alma já estaria de fato decidido. É por isso que depois que morremos, o que vem? O juízo particular. Ué, não é simplesmente uma coisa que você vai chegar lá e você vai ser surpreendido. Deus vai chegar com a sua nota, igual a sua professora chega quando você não tem certeza que fez a prova. Não é assim, meu amigo. Você fez a prova, o cara fez a prova na escola, a moça fez a prova na escola. Aí você pergunta, você foi bem? Não sei. Eu fiz, mas fiquei na incerteza, fiquei na dúvida se respondi correto, porque eu estava com tantas dúvidas. Não é assim que vai acontecer. O nosso corpo possui paixões, né? E estas paixões, por conta do pecado original, às vezes existem confusões. Nós queremos verdadeiramente amar e somos tocados por Deus para amar e para fazer o bem. Tanto que até vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos. E às vezes não só aos filhos, aos amigos, aos colegas, consegue ser generoso. Pessoas fazem filantropia por aí e é um mal? Não, claro que não. Mas se a nossa alma, quer dizer, nós morrêssemos, a nossa alma se separa e nós estamos no pecado grave, a alma está manchada pelo pecado e decidida. Porque no momento em que você pecou gravemente, nós estamos falando dos 10 mandamentos, tá? Pecados relacionados aos 10 mandamentos não é um pecado de uma irritação, não é um pecado, né, de algum pequeno defeito, não é uma mesquinharia. Não, essas coisas vão ser tratadas mais para frente no crescimento espiritual. Mas nós estamos falando aqui, você cometeu um pecado relacionado aos 10 mandamentos. A sua alma recebia esta graça atual. Você até se converteu. Você até se tornou católico. Você até recebeu os sacramentos. Mas vivia no pecado. Pecado grave. Por quê? Porque naquele momento do pecado grave, você tornava o pecado, aquela ação, maior do que Deus para você. Apesar do seu corpo ainda reagir querendo estar com Deus, quando esta pessoa morreu, ela morre em estado de inimizade, porque ela não quer Deus. Porque no fundo, ela queria estar no pecado. Isso é muito difícil para nós, entenda. Isso realmente é muito complicado para todos nós. Isso é muito sério. E aí a gente fica perdido. Por isso, nós precisamos dessa graça primeira, que é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça. Quer dizer, ele volta à amizade com Deus. Então, existe alguma coisa que esta graça primeira, que faz parte da graça santificante, né? E o que é a graça santificante? Vamos repetir, o que é a graça santificante? É um dom sobrenatural que se faz inerente à nossa alma e nos faz justos, filhos adotivos de Deus e herdeiros do paraíso. Quer dizer, eu recupero realmente, quando recebo a graça santificante, eu recupero a amizade com Deus. Eu estava na inimizade com Deus. Agora eu recuperei a amizade com Deus por causa da graça santificante. A graça atual me revela a existência de Deus. A graça atual me ajuda a conversão. A graça atual me dá força para mudar de vida. A graça atual, para o fiel, que já é fiel, me ajuda a rezar. A graça atual me ajuda a estar vivo. A graça santificante me torna santo. Essa é a diferença. Né? Então ela me recoloca no estado. E o que é a graça segunda? Já que a gente falou que essa é a graça primeira. A graça segunda é o aumento da primeira graça. É aquela que vai aumentar a graça, que vai colaborar para a santificação dessa alma. Ah, isso existe? Sim. Você vai ver que isso existe. Por quê?
Porque senão só o batismo seria necessário. O batismo já faria essa parte, né? Eu acho que já ficou claro. Quando eu falo primeiro, você já pensa assim, mas isso não é o batismo? É. Mas você vê aí que aí está a ação da graça primeira e a graça segunda, quer dizer, outros sacramentos vão colaborar para essa santificação em outras partes da sua vida. A graça atual, nós retornamos ali, é o dom o dom sobrenatural, que ilumina a nossa inteligência. O pessoal vai agora achar que eu sou o Padre Paulo Ricardo, não sou, tá? Ilumina a nossa inteligência, move e fortalece nossa vontade. É porque ele fala muito isso. Ele não fala? Você que acompanha o Padre Paulo, sabe que ele sempre fala, olha, você precisa ter fé, que aí a fé vai mover a sua inteligência, vai fortalecer a sua vontade para que você pratique o bem e evite o mal. Por isso que você reza. Entendeu? A graça atual está inteiramente ligada à oração. E a graça santificante só vai acontecer dentro de você, só vai ter eficácia se você fizer a graça atual acontecer em você. É mais ou menos assim, ó. A graça santificante é o motor do carro. A graça atual é a gasolina. Que aí quando você ligar o carro, ele vai dar partida. Ou hoje em dia a partida é apertar um botãozinho, né? Tem gente que tem já o carro que é só a ignição. Mas o carro dá a ignição. Se você não colocou lá a água no local, a gasolina, a oração e o óleo, mas não vai acontecer, não vai mover o carro. Você vai inclusive fundir o motor, né? Ele começa a andar e vai fundir o motor. Então é isso. E aí vem a pergunta, a gente pode resistir então à graça de Deus? Sim, porque ela não destrói seu livre-arbítrio. Lembra que eu falei em aulas anteriores de que veio pela salvação de Jesus, é a salvação de Jesus que age de modo eficaz. Só que ela não destrói seu livre-arbítrio, você pode dizer não, você pode não receber, você pode receber e não viver. Quanta gente você conhece aí que fala, eu fui batizado em 1900 e bolinha e mas eu nem vou pra igreja, não participo, não ligo muito pra esse negócio. A pessoa teve o livre-arbítrio dela de não viver. Então, só com as próprias forças não dá pra fazer nada que seja útil pra vida eterna. Você precisa entender que salvação não é um negócio que você vai fazer o esforço, é só a sua parte. Não, ela vai através da graça de Deus, que vai auxiliar, e aí é ela que vai te carregar para a salvação. Não eu vou ser bem bonzinho aqui e aí tá tudo resolvido. Não é assim, não vai resolver assim, ok? E como Deus comunica a graça? Principalmente por meio dos sacramentos. É nos sacramentos que a graça dele vai ser comunicada, estes meios eficazes. Então, além da graça santificante, a própria graça santificante vai conferir também a graça sacramental, né? Esta graça sacramental, ela consiste no direito, né, que se adquire recebendo qualquer sacramento. Quer dizer, eu recebi o sacramento, então eu tenho tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido. Então, quer dizer, por exemplo, se eu recebo o sacramento da confissão, eu tenho agora que cumprir as disposições, né, e ter o propósito de não mais pecar e fazer isto, e cumprir as penitências as quais me foram conferidas no momento da confissão. Então tem isto. Assim, quando fomos batizados, por exemplo, nós recebemos o direito de ter as graças necessárias para viver de modo cristão, né? Que ela é graça primeira. Então ela vai nos ajudar nessa amizade com Deus. Ela nos livrou do pecado original, ela está nos dando esse direito, é a graça sacramental, né? E os sacramentos, olha aí caindo de novo, hein? Os sacramentos sempre dão a graça a quem o recebe, sim, contanto que você esteja na disposição necessária. Se chegasse alguém lá na igreja arrastado para receber o batismo, ou como já se mostrou em filmes de comédia, esses filmes
como por exemplo, tem alguns filmes nacionais aqui que mostram o cara pega o outro lá pela peixeira e fala: você ficou com minha filha, então agora eu vou te levar, e leva ele com a peixeira, né, no pescoço, dizendo: agora padre, case ele com minha filha, porque ele vai ser obrigado, porque este sacramento não vale, esta graça não será conferida. Por quê? Porque ele não está disposto, porque ele responde algumas perguntas, né? Estás disposto a casar, né, e ter quantos filhos Deus, né, está a amar a tua esposa? O cara não tá, o cara tá com a faca no pescoço, não tem disposição nenhuma, né? Então quem foi que deu os sacramentos, a virtude de conferir a graça? Nós voltamos aqui, eu volto a repetir, porque aqui o catecismo está dizendo: foi Jesus Cristo que por sua paixão e morte deu os sacramentos, a virtude de conferir a graça. É assim, gente, é esta beleza, né? E o bom é que agora eu estou lendo a frase do catecismo, repetindo tudo aquilo que expliquei na aula passada e já falei hoje de novo, né? Já falamos de amizade com Deus aqui, né? E quais são os sacramentos que conferem a primeira graça? São dois: batismo e penitência. E eles têm um outro nome, as pessoas às vezes vão achar estranho, né? Primeiro, o que eles fazem? Eles vão conferir a graça santificante, vai nos fazer amigo de Deus. Batismo e penitência. O que eles chamam? Esses dois sacramentos, batismo e penitência, chamam por esse motivo sacramentos de mortos. Nossa, Leandro, mas por quê? Mas morreu? Mais ou menos. Quando a gente falar do batismo, você vai entender que você morre e volta à vida. Essa é a beleza do sacramento. Porque são instituídos principalmente para restituir a vida na graça. Você estava afastado, estava no pecado grave. Ou você nasceu e estava lá manchado pelo pecado original. Vai se tornar filho de Deus. Opa, foi batizado. Agora está aí a graça primeira, né? E quais são os sacramentos que aumentam a graça? Então tem esse nome, tá? Voltando aqui, o primeiro sacramento tem o nome de sacramentos de mortos. Por causa disso, você estava na morte e voltou à vida, tá? Então tem esse nome aí, mas não é estranho não. E aí os sacramentos que aumentam a graça em quem os possui. Vamos lá, são 5. Confirmação, Eucaristia, extrema unção ou unção dos enfermos, fica ao seu critério, ordem e matrimônio, né? São esses os que conferem a segunda graça, né? E como eles se chamam? Eles vão se chamar, então, né, cada um deles chamam-se sacramentos de vivos. Por quê? Porque os que recebem devem estar isentos de pecado mortal. Você só pode receber, presta atenção, meu filho, eu vou falando como catequista, então, meu filho, né? O quarto mandamento diz que aqueles que possuem autoridade, inclusive espiritual, são pais espirituais. Meu filho, você não pode receber o sacramento da Eucaristia em pecado. Você não pode receber o crisma em pecado. Tanto que o pessoal, a turma de crisma, quando vai receber, o que acontece? Eles têm que se confessar ou no mesmo dia ou estourando uma semana antes. Para quê? Para estar mais próximo, para não ficar em pecado grave, para não cometer pecado grave, não fazer bobagem. Mas não só esses, a ordem, né? Não dá para imaginar o rapaz ser ordenado padre em pecado grave, né? Mas não só o padre, né? Você vai receber a unção dos enfermos, tá lá, o padre atende a sua confissão primeiro, né? Mesmo a pessoa doente, tem lá, ele vai lá dar unção, então, vamos lá, confessa teus pecados, depois ele recebe a unção. E também o matrimônio, né? Por isso é sacramento de vida. Você não vai casar de qualquer jeito, meu querido. Você vai casar na amizade com Deus primeiro. Primeiro você vai estar na amizade com Deus, no amor de Deus, para depois você encontrar o seu marido maravilhoso, que tem que estar também na amizade com Deus antes de estar na amizade com você. Tá bom? Né? Porque eles têm que estar isentos de pecado mortal. Quer dizer, já vivos pela graça santificante. Ou seja, você está na graça santificante, está vivendo a graça primeira que está lá proveniente do batismo, então você está vivendo bem o seu batismo. Se você já tem uma certa idade, você se confessou, está então
né, na graça, na vida na graça, né? O Garrigou Lagrange chama de vida eterna começada. Você está nesta vida eterna começada, nesta alegria com Deus, e então você recebe esses outros sacramentos. É assim, né? E que pecado comete quem recebe um sacramento de vivo sabendo que não está em estado de graça? Sacrilégio. Você está cometendo um pecado mais grave ainda, porque você está achando que você é Deus e que você define quando que você está bem. Ah, não, mas isso aí é imposição da igreja. Não, espiritualmente você não tem como dizer. Então, se confessa. Vai se confessar. Pelo amor de Deus, para de ficar em inimizade com Deus. Ok. Quais são os sacramentos mais necessários para a nossa salvação? Batismo e penitência. O batismo é necessário para todos. Penitência para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. São os dois mais importantes? Não, porque tem o maior de todos os sacramentos. Só que para você receber esse sacramento que é o maior de todos, você precisa do batismo e da penitência. Senão, se você receber o maior de todos os sacramentos em pecado grave, você está recebendo a sua condenação. Isso aí é São Paulo que diz, não sou eu. O maior de todos os sacramentos é a Eucaristia, porque ele contém não só a graça. Não é só a graça santificante, não é só a graça atual. É o quê? O próprio Jesus, autor e graça dos sacramentos. Você recebe Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Fisicamente. E que vai entrar no seu ser quando você comunga. Por isso que ele é o maior dos sacramentos. Por isso que a gente adora Jesus sacramentado. E a gente usa esse termo, sacramentado. Sagrado. Alguns conferem caráter, por isso que você só recebe uma vez, né? Quais são? Batismo, confirmação ou crisma e a ordem. São esses três. E por que só recebe uma vez? Porque ele imprime caráter. Né? O caráter impresso na alma de cada um é um sinal espiritual que nunca se apaga. Teve uns caras aí uns anos atrás querendo se desbatizar. É impossível. É só você não quer pertencer, é só não viver. É só fazer o que um monte de gente faz aí, faz de conta, né, que é bonzinho, né, mas vive do seu jeito, né? Por quê? Porque o livre-arbítrio permite isso. Então não fique preocupado. Ah, eu vou lá na igreja para desbatizar. Não existe desbatismo. Aliás, não existe nem segundo batismo. Você que foi batizado na igreja católica, foi para outra igreja lá, recebeu outro batismo, esse outro batismo lá é nulo. Não existe! Você foi tornado cristão aqui. Agora você está negando. Eu acho que você está em pecado. Mas isso é uma outra discussão e nós não vamos discutir isso aqui, tá bom? Mas nós vamos explicar, quando falar de batismo, protestante que vem, ele precisa receber? Depende, calma. Ele precisa receber o batismo, mas ele foi batizado lá. Calma, nós vamos explicar quando ele precisa receber o batismo e quando ele não precisa. Para que serve o caráter que eles imprimem na alma? Para quê? Para distinguir no batismo como membro de Jesus Cristo. Você se torna membro do corpo. E na confirmação ou crisma, como soldado de Cristo, para se configurar ao Cristo. E na ordem, como ministro ordenado. É assim que o caráter vai ser impresso na sua alma na hora que você recebe esses sacramentos. E eles não saem nunca mais. O que significa que você será batizado daqui para a eternidade. Você será crismado daqui para a eternidade. E os padres serão padres, inclusive no outro mundo serão chamados de ministros ordenados, né? Terão este sinal de Jesus, né, marcado em suas mãos, né, e o que os torna ministros ordenados para poderem celebrar o santo sacrifício de Jesus. Espero que você tenha entendido. Dúvidas, escreva aqui. Eu fico aguardando as suas dúvidas também para que a gente possa fazer estas aulas a mais, aí, essas aulas especiais, porque eu imagino que a sua pergunta vai ser de grande valia, de grande ajuda e para a conversão dos corações. A todos vocês, que Deus os guarde!